Chegamos Brasil e vamos nessa com tudo, iniciar bombando no segundo turno. Esse vídeo aqui é um vídeo de dicas pra você imitar nessa rodada 20 do Cartola FC 2023. Na rodada anterior a gente foi bem demais, uma rodada difícil de média baixa, mas a gente foi acima ali dos 70 pontos e tinha o Bruno Pacheco que a gente deu como aposta e dica. Bom, e aqui a gente vai analisar as rodadas, os confrontos, os favoritismos, os possíveis SGs, então não pula nada nesse vídeo pra não perder nenhum detalhe, porque os pequenos detalhes é que fazem a grande diferença. Então fica comigo até o final, não muda de canal, eu sou o Glauber Arruda, bom de bola, vem pra cá. Meus queridos, é o seguinte, antes da gente começar as nossas dicas, fazer um convite para você me acompanhar em todas as minhas redes sociais. O Instagram é a minha rede social mais ativa, atualizo o meu time final, meu time aberto aqui por lá também, além da gente se comunicar através dos stories, das caixinhas de perguntas, respondendo as tuas dúvidas também, atualizando esse time, além da gente colocar gols e muita coisa do nosso dia a dia. Se você acompanha nosso trabalho, me acompanha no Instagram e nas redes sociais, link na descrição. Olha só, 73,56. Eu considero uma pontuação muito boa, uma rodada muito difícil, média dos cartoleiros na casa dos 50 pontos. O Bruno Pacheco foi um grande diferencial na rodada, a gente falou aqui, falei para os nossos assinantes lá do CSPB, falamos aqui também na live aberta, escalamos o mito, foi um grande diferencial na rodada. Me coloca nos comentários aí qual foi a tua pontuação na última rodada, se você escalou, se você pegou a dica do Bruno Pacheco, se você foi ousado e colocou ele no time. Foi um grande diferencial. Quero muito saber como é que foi sua pontuação, como você fechou o turno. Vamos nessa para o segundo turno, tem muita coisa pra gente falar. Vamos analisar aqui os confrontos. Essa é uma tabela exclusiva lá do CSBB, Clube de Sócios Bom de Bola. Se você quiser fazer parte, o link tá na descrição, tá no valor promocional e só paga uma vez, você vai comigo até o final da temporada. Inclusive, mandar um beijo pra todo mundo, os assinantes do Clube de Sócios Bom de Bola, a galera do MD3. Vamos falar dos confrontos aqui. Antes da gente escalar qualquer coisa, eu quero analisar os confrontos com vocês, tá? É muito importante que você não pule nada, não adiante o vídeo para não perder os detalhes. E o que eu falei é real. Os pequenos detalhes podem fazer grandíssima diferença. Tá? O primeiro jogo é São Paulo e Botafogo. É um jogo de muito equilíbrio, né? Nós vimos aí a performance do Botafogo jogando em casa, sem o Tiquinho, era uma grande incógnita, inclusive para mim. O volume que o Botafogo aplicou jogando em casa, vencendo muito bem. Cara, foi muito bem, jogou muita bola o Botafogo. Só que o Botafogo não tem apresentado esse mesmo desempenho, pelo menos nos últimos 3 jogos fora de casa. O São Paulo vem de uma classificação maiúscula, Lucas Moura jogando muita bola, sendo um grande diferencial, fazendo gol, fez gol na última rodada contra o Flamengo, fez gol na Copa do Brasil contra o Corinthians e outra, um cara que vem pontuando muito, a gente vai falar. Então é o seguinte, é um jogo de muito equilíbrio. O São Paulo é excelente mandante, terceiro colocado aí como mandante contra o primeiro visitante melhor, que é o Botafogo. Para mim é um jogo de muito equilíbrio nessa partida. E se a gente for observar aqui na primeira prévia aqui, eu acho difícil pensar em SG, mas o São Paulo é um time que vem finalizando muito, então eu gosto aqui do nome do Lucas Perry no gol. É o goleiro de melhor média, deve seguir trabalhando. O Botafogo não é um time de sofrer muitos gols, é um time mais equilibrado. Pelo lado do Botafogo, quem mais me agrada para a rodada é o Lucas Perry. Pelo lado do São Paulo, quem mais me agrada é o Lucas Moura, tá certo? Vamos falar desse jogo aqui, Fluminense e América. Percebam, o Fluminense é o segundo melhor mandante e vai jogar contra o lanterna da competição e o pior visitante, que é o América Mineiro. O América é um time que deixa muito espaço, o time do Fluminense cria e constrói muitas jogadas e consegue converter. Tanto que se a gente pegar nessa tabelinha aqui do XG, que é o que as equipes constroem com qualidade, o Fluminense nos últimos 3 jogos em casa foi o time que teve um maior percentual, criando ali cerca de 2 chances claras para fazer, não está convertendo proporcionalmente o que tem construído, mas minimamente nesses 3 últimos jogos em casa marcando um gol. Então é um time que marca gols em casa, vai jogar contra o América. Se a gente for olhar o XGA do América aqui, a América é o time que mais nesses últimos 3 jogos proporcionou espaços, cerca de 2 chances claras ele deixa e proporciona que os adversários sempre construíram nesses últimos 3 jogos uma média de 2 chances claras para fazer o gol. Acompanha, ele ainda consegue piorar o América sofrendo uma média de 2,33 nos últimos 3 jogos. O que isso quer dizer, Glauber? Quer dizer que o América é o time que mais gol tomou no campeonato, vai jogar contra um time que cria muitas chances jogando em casa, que é o segundo melhor mandante. Então, sem dúvida alguma, esse time do Fluminense é um time a ser explorado na rodada. O Fluminense é o segundo time que em casa sofreu menos gols, apenas 5 gols. Então eu vejo que defensivamente o time do Fluminense é uma boa possibilidade na rodada. Defensivamente tem nomes interessantes, tá certo? O treinador, Fernando Diniz, pra mim é um nome muito bom. O Fábio
bom goleiro, não tem uma média extraordinária, mas é um goleiro que a gente pensa no SG e no momento dele que é muito bom. As duas laterais podem ser ocupadas por laterais do Fluminense? Sim. A exemplo da última rodada que dobraram o Bragantino, acho perfeitamente possível essa dobra do Fluminense, porque quando a gente pensa na linha de defesa, eu pelo menos, os defensores, falando de zagueiros e laterais, para mim, os laterais têm muito mais a entregar em termos de pontuação do que propriamente o Felipe Melo e o Nino, certo? Então, os dois laterais, gosto mais do Marcelo e do Samuel Xavier também, ok. Inclusive vem de gols aí na Libertadores, fazendo gol fora e em casa. E defensivamente eu gosto mais do Nino, tá? Mas acho que vocês entenderam. Nessa meia cancha aqui, muito importante pra mim, tem jogadores aqui fundamentais, como por exemplo, na rodada pra mim, o Marcelo é um nome que não dá pra deixar de fora, a média dele é muito alta, ele vem muito bem. Nessa linha de meia cancha, de meio campistas, o John Arias, pelo que ele vem apresentando, não só dentro e fora, eu já tô algumas rodadas falando sobre ele, inclusive indiquei na última rodada fora, mesmo tendo uma média de 3, ele fez uma média superior a 5, né? Fez uma pontuação superior a 5. Meio campistas do Fluminense nesse jogo são muito fortes, então o Arias pra mim é um jogador unânime. Você pode pensar em outros nomes ali, de repente o Paulo Henrique Ganso. E na frente, o Germancano é um nome que não dá pra deixar de fora, haja vista que o América é o time que mais gols sofreu no campeonato. Você gosta dessas análises, né? É importante você que gosta, né? Não é só chegar a dar time pronto, é importante sua participação aqui. Deixe seu like aí para fortalecer nosso canal, é importante pra gente continuar fazendo esse tipo de vídeo que é um pouco mais demorado, a parte de edição demora, mas ó, deixa seu like e se inscreva aqui no canal para não perder os nossos vídeos. Tá? Cruzeiro e Corinthians. 17º Cruzeiro tem uma performance muito fraca jogando em casa. É um time que tem muitas dificuldades de fazer gols. Vai jogar contra o Corinthians, que também fora de casa não é um time que cria tanto assim. Não é um time que também tem dificuldade de fazer gols, tá legal? Então é um jogo pra mim de under, é um jogo de poucos gols nessa rodada entre Cruzeiro e Corinthians. Dá pra pensar defensivamente até nos dois SGs. Eu prefiro me inclinar mais nesse SG do time do Cruzeiro, do Marlon, tá? Acho o Marlon um ótimo nome pra rodada, sim, tá? Ele tá desvalorizado, inclusive é um jogador um pouco mais caro, mas acho que tem uma boa possibilidade de segurar o SG aí nesse jogo. Como ele foi mal na última rodada, muita gente vai deixar de lado o Marlon, eu continuo dizendo, acho um nome muito interessante. Desse time do Cruzeiro é o que mais me passa confiança. Os zagueiros estatisticamente teriam até boas chances, só que individualmente fazem mais faltas do que desarmes, mas podem aparecer como surpresa. E o Rafael Cabral seria mais pensando no SG. O Santos é um time que consegue construir boas jogadas, pelo menos nos últimos 3 jogos em casa. Conseguiu fazer gols, inclusive, né? Você vê que em relação à construção de jogadas, você vê que o Santos é um time aqui que até nos últimos 3 jogos consegue construir mais do que uma chance ali. Consegue uma chance clara, algumas chances ali mais secundárias de marcar. E conseguiu uma conversão muito boa em relação a essa construção ofensiva, fazendo uma média de 2,33 de gols em casa. O Santos consegue fazer bons jogos, não em desempenho, mas conseguindo nesses últimos 3 jogos converter em gols de média, tá? Aqui ainda entra aquela goleada diante do Goiás, né, que foi um 4-3, então eleva a média, não dá pra gente deixar de fora. Só que ele vai jogar contra o Grêmio, e o Grêmio que está ali depois do América como o time que mais proporcionou chances para que os adversários construíssem boas chances de marcar. Nem nesse time do Santos, mas a parte de ofensividade, se o Marcos Leonardo voltar, eu acho ele um nome interessante para a rodada. Continuando para cá, o que é que a gente consegue observar aqui dos outros jogos? Bahia e Bragantino. Tá um equilíbrio assim, né? O Bragantino tá melhor ranqueado, é o 6º melhor visitante, o Bahia é o 14º mandante, então precisa melhorar seu condicionamento. Inclusive a gente vê aqui, ó, na tabela de classificação, o Bahia, ele tá na parte de baixo ali, junto com o Santos com 18 pontos. Nos últimos 6 jogos, essa sequência aqui, a gente tem uma sequência interessante, tá? Botafogo, nos últimos 6 jogos, o Botafogo, Cuiabá, Goiás, ninguém olhando pro Goiás. O Goiás, nos últimos 6 jogos aí, conseguindo o mesmo número de pontos que Palmeiras, que Corinthians e Atlético Paranaense, tá? Internacional e Fortaleza é um jogo de muito equilíbrio. O Inter é o 11º como mandante, o Fortaleza é o 11º como visitante. Fortaleza que vem de uma goleada, conseguiu golear 4-0 em casa, vinha de uma sequência sem conseguir vencer o Fortaleza. Isso dá ânimo para os jogadores. O time do Inter não é um time de ficar muito exposto, sofrer muitos gols, e também o Fortaleza não é. O Rocher, que vem fazendo boas defesas, é um goleiro bem interessante, né? Tem uma média melhor fora, mas é um goleiro que já se mostrou excelente goleiro. Nessa linha de defesa aqui,
pode ter o zagueiro que joga como lateral for pro jogo, pode ser uma alternativa, né? Jogadores de laterais aqui podem ir bem, o próprio Bustos, que é um cara que tem uma média muito boa, e meio-campistas nesse jogo podem aparecer. Como eu disse, não é um jogo com a tendência de muitos gols, de goleada, nada disso, né? Porque o Fortaleza não é um time, embora venha de uma goleada, de fazer muitos gols, e o time do Inter muito menos. É um time que sofre poucos gols, marca poucos gols. Nessa linha de meio-campo aqui, o Alan Patrick seria um cara das bolas paradas, pode aparecer, estatisticamente tem jogo aqui, fechou? Vindo pra cá, Cuiabá e Palmeiras. O Cuiabá perdeu, né, um jogo que não foi válido pro Cartola, perdeu para o Atlético Paranaense por 2-0, teve até gol. Cuiabá é o 13º como mandante e o Palmeiras é o 4º melhor visitante. Jogo difícil, né? O Cuiabá vem de uma derrota, normalmente vem se apresentando melhor em casa. Nos últimos jogos em casa o Cuiabá foi bem, nos últimos 3 jogos ele criou perto de 2 chances claras para marcar, teve uma média de conversão muito boa de 2 gols, como vocês estão vendo aqui. Então dá pra gente pensar nesse time ofensivamente? Tá, mas a gente tem que olhar pro outro lado. Quem é que tá no outro lado? É o time do Palmeiras. E o Palmeiras fora, como é que foi em relação ao XGA? O que é que ele deixou de oportunidade? Se colocou exposto em algumas oportunidades, tá? 1.50 de chances proporcionadas ali em relação ao XGA e sofreu um gol de média abaixo. É um time organizado, mas é bom a gente falar que esse time do Palmeiras tem o desfalque ali do Gustavo Gomes, né, que não vai pro jogo, então a zaga é Luan, tá? Falando desse time do Palmeiras aqui, eu gosto do Murilo, que é um zagueiro bastante seguro, um zagueiro que tava nas nossas indicações, inclusive foi muito bem na última, fazendo mais 10 pontos, então eu gosto do Murilo aqui defensivamente, tá? Nessa linha aqui de laterais, o Mike pode desarmar bastante, então nessa linha de meia cancha eu gosto muito do Zé Rafael e do Rafael Veiga. Zé Rafael e o Veiga é um cara que ele precisa dessa participação dos gols, não é um cara de média básica assim. O Veiga, o Zé Rafael, tá pontuando muito bem também. Então esses dois caras na meia cancha do Palmeiras acho que são nomes interessantes. O Veiga, ele tem a questão da bola parada, isso conta bastante, inclusive foi bem na última com assistência. E aqui, nessa linha de ataque, o Daverson, que é um cara, no momento, né, de Vasco e Atlético Mineiro. Vamos lá, o Vasco melhorou seu desempenho nos últimos jogos? Sim, melhorou, inclusive com o Veguete aí e tal, que fez 2 jogos, fez 2 gols, tudo bem. Só que na tabela, o Vasco, ele é o pior mandante do campeonato, 20º colocado, e como vocês estão vendo, vai jogar contra o Atlético Mineiro, que tem uma melhor campanha jogando como visitante. Inclusive, a última vitória fora foi contra o São Paulo, no Morumbi, por 2-0. Defensivamente, acho que podem aparecer mais uma vez aí jogadores como o Maurício Lemos, que já mostrou que tem uma média básica muito boa, que a gente indicou na última rodada. O Guilherme Arana vem melhorando seu desempenho, não dá pra gente deixar de lado isso, tá bom? E ofensivamente, acho que podem aparecer bem o Hulk, que é um cara da média básica e tudo mais, e o Paulinho, que tem oscilado bastante, tá? Mas eu gosto mais do Hulk nessa partida. Coritiba e Flamengo, prestem atenção nesse confronto aqui. Coritiba e Flamengo. O time do Flamengo, jogando como visitante, ele sempre é um time exposto, jogando em casa ou fora, esse time do Flamengo. Só que é o seguinte, o Flamengo tá sofrendo gols, ele está sendo um time exposto e está sofrendo gols. O time do Coritiba tá, mesmo sendo o 18º, uma das piores campanhas como mandante, há uma mudança de comportamento através da mudança de gestão de elenco do seu treinador. Do Flamengo, eu não consigo confiar defensivamente em ninguém. Mesmo o Matheus Cunha, ele nesse momento é o goleiro dos mais escalados, é um goleiro que tem uma média boa. E pelo fato do Flamengo ser um time que proporciona defesas, ele pode até aparecer bem, mas defensivamente eu não consigo confiar. Acho que o Flamengo tem boas chances aqui de perder o SG, de sofrer gols. Pelo lado do Flamengo, quem que eu mais gosto? Eu gosto mais do Arrascaeta e gosto mais do Bruno Henrique, tá? O Gabigol tá jogando muito recuado, muito aqui. O Bruno Henrique tem sido a figura central aqui na área. Então, esses dois nomes são os que mais me agradam pelo lado do Flamengo. Arrascaeta, Bruno Henrique, de momento, tá certo? E nesse time aqui do Coritiba, o Diego Oliveira é o cara da referência, o centroavante fica mais por ali, mas eu vejo o nome do Robson como uma baita de uma aposta para a rodada, nesse time, para quem quiser ousar. Por fim, Goiás, desculpem, Goiás e Atlético Paranaense. Goiás 15º colocado como mandante, Atlético Paranaense 10º. Atlético Paranaense não tem jogado fora, tendo um desempenho muito bom, não tem colhido bons resultados também. O time do
do Goiás melhorou muito nos seus últimos jogos, tanto que isso aqui é um reflexo. Nos últimos 6 jogos, isso aqui representa um recorte de um momento. E nos últimos 6 jogos, os melhores times em termos de performance são Botafogo, que é o líder do campeonato, Cuiabá, Goiás. O Goiás tem a mesma performance de pontos em 6 jogos do Palmeiras, do Corinthians e do Atlético Paranaense. É o Vitor Roque, sem dúvida alguma, porque ele gera scouts e tudo mais. Mas não vejo assim como tem que ter o Vitor Roque, eu não vejo isso, tá? Até porque o Goiás tem demonstrado nos últimos 3 jogos uma evolução. No entanto, quando a gente olha a individualidade do Vitor Roque, ele sim se credencia a estar entre um dos melhores. Vou fazer um convite pra você abrir tua conta na Betfair, tá certo? Se você já tem conta na Betfair, você tá tranquilaço, beleza? Porque todos os dias você pode colocar os seus conhecimentos à prova, respondendo a perguntas sobre esporte e faturar 5 mil na Betfair. É isso mesmo, e não precisa pagar absolutamente nada pra você participar. São entradas gratuitas diariamente. Todos os dias você tem entradas gratuitas pra participar do Segura Esta Bolada. Então participe, basta ter conta na Betfair. Se porventura você quer entrar nessa, pô, não vale a pena, de graça ainda mais, abra a tua conta na Betfair e a gente vai estar liberando para vocês 100% em até R$200 no valor do teu primeiro depósito, tá certo? Em até R$200 você vai ganhar 100% do valor do teu primeiro depósito, que pode ser feito em Pix. Aproveita, o link tá na descrição ou simplesmente apontando na câmera do teu telefone nesse QR Code aqui na parte superior aqui da tela, tá bom? Aponta aí, você vai colocar, já vai entrar com o meu bônus aí pra vocês abrirem sua conta. Vale muito a pena, saque rápido, mais de 18 milhões de usuários no mundo todo, super confiável, parceiro aqui do nosso canal. Vamos pra cima. Falar também que a promoção do MD3 da assessoria Premium MD3 ainda está válida, tá certo? A gente deixou um lote ali num valor muito bom, tá certo? Mas a gente colocou ainda um preço acessível, corre que dá tempo. Se você quiser fazer parte da assessoria Premium, eu tô com o Renato Cartola, Cartoon Brasil, e o Lucas do Guardiola do Cartola, e a promoção é válida. Ainda está em voga o meu amigo cartoleiro. Você assina e o seu amigo entra de graça. São 2 assinaturas por R$ 79,90, tá válido. É só você clicar no link que tá na descrição. E se você quiser fazer parte do meu clube exclusivo de sócios CSBB, Clube de Sócios Bom de Bola, meu plano individual de sócios, seja muito bem-vindo. Também estamos em promoção. O link é o primeiro da descrição, vem fazer parte. Tem material de apoio, live, técnica exclusiva e muito mais. Guardo vocês. Bom, pessoal, é o seguinte, o time tá aí na base, montado, tá certo? A princípio a gente tá com o Fernando Diniz de treinador, no gol o Lucas Perry, nas laterais Marcelo do Fluminense, Marlon do Cruzeiro, dupla de zaga com Murilo do Palmeiras e o Igor Gomes do Internacional. É aquele cara que faz o falso lateral. Não sei se vai pro jogo, vamos acompanhar. Acho que das possibilidades de SG, Fluminense entra como uma boa possibilidade, Cruzeiro como uma boa possibilidade. Vejo o Internacional com uma possibilidade também interessante. Então a gente tá fazendo isso. Na linha de meio campo, não dá para deixar de fora o Arias. Então Arias está escalado, Arrascaeta e Rafael Veiga, tá legal? E no ataque, Cano, indispensável, Hulk, e nessa formação eu tô indo com Marcos Leonardo. Vamos acompanhar se vai pro jogo ou não. O Grêmio tem deixado espaços e eu tô fazendo uma apostinha aqui a princípio, tá legal? Meu convite é, se você ainda não deixou o like, deixa agora pra não zicar na rodada, deixa seu like agora, é muito importante. Se inscreva no canal pra não perder as dicas de qualidade todas as rodadas. E ó, anota no teu caderninho aí, tá certo? Live aberta, sexta-feira, 16 horas. É isso, live aberta, 16 horas. E sábado a live derradeira, live Café com Bom de Bola, 9h35, já tô abrindo as salas, batendo um papo com vocês aqui mesmo no YouTube. Eu aguardo vocês, anote aí. Sexta-feira live, 16 horas, no YouTube aqui no nosso canal. Sábado, 9h45, Café com Bom de Bola. Nesse time aqui, ó, de capitão, pra mim, não tem outra, é o Cano de capitão. Querem capitães mais ousados? Eu vou falar pra vocês na live. Vou me debruçar um pouco mais nos estudos e a gente tá fazendo isso, tá certo? Esse time aqui custou 158 cartoletas. Não esqueça de colocar nos comentários qual foi sua pontuação, quais dicas você pegou, se foi bem, se foi mal. E é isso, tá bom? Deus abençoe você, sua vida, sua família. A gente se encontra na próxima. Grande beijo, grande abraço, valeu e tchau! Close till I get up. Time is barely on our side.